paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo de número 3 e versículo de número 9, que diz assim: Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar ao teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que me pediste essas coisas, não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve nem teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer que Salomão faz um pedido ao Senhor. E ele pede algo que parece ser simples, aleluia. Algo que ele pede, porque ele tinha o direito de pedir qualquer coisa, irmãos. Como o próprio Deus disse, você podia pedir longevidade, você poderia pedir justiça, você poderia pedir riquezas, mas você resolveu pedir algo, aleluia, que era para agradar o coração do Senhor. Algo que era uma sabedoria para poder assim, aleluia, saber como lidar com o povo. Porque o povo não pertencia a Salomão. O povo pertencia a Deus. E a Bíblia nos diz que isso agradou o coração de Deus, sabe? Salomão querer estar perto do Senhor. Salomão querer julgar com sinceridade, honestidade e sabedoria. Ramandarastui. Não pensar somente nele, mas pensar também nos seus próximos. Pensar também naqueles que o Senhor entregou para ele, para que ele viesse assim a ser rei. Ei, Deus me trouxe aqui para te dizer que existem petições que você fez ao Senhor, que por mais simples que elas pareçam, aleluia, o Senhor vai cumprir, vai te dar muito mais, porque Deus não deu para Salomão somente sabedoria. Deus disse: eu vou te dar sabedoria, vou te dar inteligência, mas eu não vou te dar somente isso, porque eu me agradei do teu pedido, rabasto e decanta. A Bíblia nos diz que Deus se agradou tanto que Deus deu para ele muito mais. Deus deu para ele honras, deu riquezas, aleluia, porque o Senhor é assim. O Senhor é Deus que dá além, quando nós agradamos o coração dele. Eu não sei qual é a tua petição, talvez pareça ser algo tão simples que você pense que Deus nem ouviu tua oração, que Deus nem ouviu o teu pedido, e Deus está dizendo: ouvi, me agradei, vou te dar além do que tu me pediste, porque eu conheço o teu coração, oh glória. Porque Deus sabe o coração de cada um, irmãos. Muitas vezes olhamos para alguém que Deus abençoa, que Deus faz na vida daquela pessoa, e a gente pensa: por que Deus fez tanto na vida daquela pessoa? Não é assim? Mas porque Deus conhece o coração. Porque Deus sonda o coração e Deus sabe quem é e Deus sabe quem não é. Deus sabe quem faz e Deus sabe quem somente tem palavras, mas não faz, tá entendendo? E Deus sabia que o coração de Salomão estava sendo naquele momento sincero, aleluia. Porque alguém aqui foi sincero, sincera diante do Senhor. Você falou a verdade, irmãos. Eu aprendi algo com Deus. Com Deus não tem maquiagem, não tem fingimento, não. Você tem que falar a verdade. Ele é seu amigo, aleluia. Ele quer assim trazer para nós aquilo que nós não temos, aquilo que nós, aleluia, necessitamos. Mas a Bíblia diz que a gente recebe mal porque a gente pede mal, irmãos. Nós temos que saber pedir, nós temos que saber orar. E muitas vezes, não vou pedir ao Senhor não, porque Ele sabe da minha necessidade. Quem te falou que você não tem que pedir? Você tem que pedir sim, você tem que se humilhar diante dele, porque aquele que se humilha diante do Senhor, ele exalta, aleluia, ele honra, ele abençoa. Aquele que reconhece que o Senhor é Deus, que só ele pode, que só ele faz, que só ele é, aleluia. Porque Salomão não pediu para ele, aleluia, coisas boas, não pediu beneficência para o seu reino, não pediu destaque entre os homens, não pediu ouro, não pediu prata, aleluia, não pediu a morte dos seus inimigos, como o Senhor mesmo falou. Mas ele pediu algo para agradar o coração de Deus. O que você tem feito para agradar o coração de Deus? Porque às vezes pequenos gestos, irmãos, às vezes não, a maioria das vezes agrada o coração de Deus. Lembra de Ana? Ana entrou no templo e fez uma petição, fez um pedido, ela fez um voto, fez um pedido ao Senhor. Parecia ser algo muito simples, ela estava chorando muito, a Bíblia nos diz que ela só movia os lábios porque não saía palavras. Ou seja,
Quem olhasse para Ana pensava, ela está o quê? Aflita demais, Deus nem vai ouvir essa oração. Como o próprio Eli disse que ela estava embriagada, né? Então quem olhasse para ela pensava que Deus nem estava ouvindo a petição dela, mas a Bíblia diz que aquela humilde oração daquela humilde serva fez com que o Senhor ouvisse e desse para ela além do que ela pediu. Deus não deu somente um filho, mas Deus deu um sacerdote, um profeta e um juiz chamado Samuel. Você entende? Que quando nós agradamos o coração de Deus, quando a nossa oração chega até o Senhor, por mais que seja simples, porque Deus trabalha na simplicidade. Deus não trabalha nas palavras bonitas. Talvez você diz, irmão, eu não sei orar bonito. Eu não sei falar com palavras eloquentes, sabe? Eu não sei usar palavras, eu não sei falar com uma boa oratória, com uma boa eloquência, eu não sei usar palavras diferentes na oração. E Deus está dizendo, desde quando, aleluia, minha filha e meu filho, eu preciso de palavras diferentes para entender tua oração. Às vezes uma oração tão simples, irmãos, quando você faz lavando os pratos, tá entendendo? Quando você faz lavando o banheiro, quando você faz ali ó, no seu serviço, no seu trabalho, você faz dirigindo, aquele pedido que só tem você e Deus, sabe? E aí Deus escuta e te dá além, porque Deus é assim, irmãos. Deus ouviu pedidos de pessoas que estão me ouvindo nesse exato momento. Deus ouviu, aleluia, petições. E Ele está dizendo para você como eu me agraciei, como eu me agradei de Salomão, como eu me agradei de Ana e do pedido deles, aleluia. Eu vou assim responder o teu e me agradei do teu também. Porque era simples o que Salomão pedia. Porque o que Ana também pedia era simples, ela pediu um filho varão, ela não pediu para Deus sacerdote, juiz, profeta. Ela não disse, eu quero que seja um grande homem para assim fazer, para assim usar ser sacerdote, assim usar, né, assim as coisas do teu reino, fazer e acontecer, para que ele seja um homem de destaque, não. Ela pediu um filho varão, e o Senhor deu para ela além. Porque toda petição diante do Senhor que agrada o coração dele, ele dá além. Porque Deus sonda o coração. Porque Deus sabe o que está aqui dentro, aleluia. Deus deu para Salomão, a Bíblia nos diz que riquezas, que não houve rei como ele, aleluia. Porque o Senhor abençoou Salomão poderosamente. Aí talvez muitos em Israel olhavam e não entendiam, por que esse Salomão é tão próspero assim? Por que esse Salomão é tão sábio assim? Por que será que ele é assim, aleluia, se ele é filho de Batseba? Porque assim, irmãos, nós sabemos a história de Batseba e Davi. Nós sabemos que foi algo que começou muito errado. Então, na lógica humana, não era para Salomão ter sido escolhido, até porque Salomão não era o filho primogênito de Davi, tá entendendo? Mas Deus escolheu a Salomão, porque Deus usa as coisas loucas e desprezíveis. Deus não deve satisfação. Deus não deve satisfação. Deus não deve satisfação. O que ele faz está feito. O que ele diz está dito. Ele escolheu Salomão e acabou. Ele não quis saber se as pessoas falariam, se ia ter falatório, se as pessoas não gostariam, se os filhos de Davi não iriam gostar da escolha. Ele havia escolhido. Deus te escolheu. Deus te chamou, te separou, te selecionou, e tem coisa grande da parte de Deus chegando para tua mão. Porque Deus ouviu a petição de Salomão. Porque Deus ouviu a petição de Ana, Ele também ouviu a tua, e Ele está dizendo, eu me agradei da tua petição, do teu pedido, e vou assim fazer mais do que tu pediu, mais do que tu pensa ou até mesmo tu sonha. Porque o nosso Deus ouviu pessoas aqui clamando. Declare comigo, Deus ouviu o meu clamor, Deus ouviu a minha petição e tem resposta chegando. Você crê? Declare comigo, amém, que Deus te abençoe.